Olá, programa Sim a Vida novamente chegando até você. Esse programa que aqui na Evangelizar, junto com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada, traz a verdade sobre a vida, desde a concepção até a morte natural. A nossa defesa é sempre presente da vida humana, dom de Deus maravilhoso para nós. No programa de hoje nós temos aqui a doutora Lenise Garcia. Doutora Lenise Garcia é professora, doutora em microbiologia e professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. E ela preside também o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, o Brasil Sem Aborto. Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Lenise. Eu que agradeço, muito obrigada. Hoje nós vamos entrar, queremos que a senhora converse um pouco conosco a respeito da questão das células-tronco. Afinal de contas, o que são células-tronco? Uma célula-tronco é aquela célula que pode se transformar em qualquer outra célula, né? Então, ela vai se desenvolver, vai se diferenciar e vai dar origem às diferentes células que nós temos no nosso corpo, né? Então, agora, nós temos diferentes tipos de célula-tronco, isso que tem trazido muita confusão à opinião pública, né? Porque nós temos a célula embrionária, que é extraída então do embrião e para isso se mata o embrião. E nós temos a célula adulta, que é aquela célula-tronco que nós já temos no nosso organismo, todos nós temos e podem também ser usadas em pesquisa. Tá, então a embrionária, o embrião que está se formando no ventre materno, e nós adultos temos, nesse momento eu tenho célula-tronco comigo? Temos células-tronco em todo o nosso organismo, né? Muito bem. Nós vamos ver um breve videozinho, inclusive eu vou pedir para a senhora para comentar um pouquinho sobre esse vídeo, porque eu acho que ele vai nos mostrar essa formação embrionária das células, tá bom? Certo. Vamos assistir então esse vídeo. Então, aí nós temos, né, está começando a mostrar o organismo feminino, aí temos o ovário e então o desprendimento do óvulo que vai ser fecundado aí pelos espermatozoides, né, que são, eu falo que a principal corrida de Fórmula 1 que existe, um espermatozoide para chegar até o óvulo, né? E aí, quando nós temos então a fecundação, forma-se esse novo ser humano, né, no caso, mostrando no ventre materno. Ele vai caminhando pela trompa ao mesmo tempo que as células vão se dividindo. Então, aí nós já temos um novo indivíduo que tem metade do seu patrimônio genético vindo do pai e a outra metade vindo da mãe. Um indivíduo único e repetível, né, que se formou. Todos nós fomos um dia, né, um bolinho de células assim, né? E até hoje nós somos isso, um conjunto de células, só que com muito mais células e mais diferenciadas. Essa fase do blastocisto é a fase justamente em que os embriões são congelados, né, no caso, quando obtidos in vitro, né, fora do organismo da mãe, e quando, então, a partir desse blastocisto é que são obtidas as células-tronco, ditas embrionárias. É o momento em que está prontinho para entrar ali no útero e se alojar e, a partir daí, desenvolver a placenta e continuar o desenvolvimento desse embrião. O vídeo terminou com a implantação no útero da mãe. Exatamente, o vídeo terminou com a implantação no útero. A fase, então, só para reforçar isso, a fase onde uma célula-tronco embrionária, ou seja, daquele embrião, é retirada, é aquela fase ali imediatamente antes da implantação. Imediatamente antes da implantação, porque o que acontece? São embriões que são obtidos in vitro, justamente para dar origem a seres humanos, né? Os embriões dos quais se extraem as células-tronco são, digamos assim, excedentes dos processos de reprodução assistida, né? Aqueles que sobram, eles são usados para isso. Exatamente, né? Aqueles que sobram de um procedimento para... Ou seja, né? Alguns vão ser implantados e de muitos desses vão nascer crianças. Sim. Outros ficam lá na clínica e podem ser, eu diria, sacrificados para que se obtenha deles, né, o tecido para fazer a célula-tronco embrionária. Por isso que isso eticamente é totalmente questionável. Moralmente, para nós, é inaceitável, porque aquilo, como a senhora disse, ali já é um ser humano e esse ser humano vai ser destruído, vai ser morto para que as células sejam usadas. Exatamente. Um ser humano irrepetível, como um dia fomos cada um de nós. Cada um de nós. Né?
E o que se espera, para quais casos de patologia, de anomalia, a ciência pretende usar as células-tronco? Sim, essa é outra questão muito interessante, porque as células-tronco embrionárias, até hoje, não tiveram sucesso nenhum. Né? Nós não temos nenhum tratamento, nós praticamente não temos testes em humanos feitos com células-tronco embrionárias. O que tem dado certo, né, o que dá resultado, são as células-tronco adultas. Essas, como eu dizia, nós já temos no nosso corpo. A gente tem que pensar o seguinte, no meu corpo atualmente não deve ter mais nenhuma célula daquelas com as quais eu nasci. Né? A gente vai regenerando as próprias células. E as células-tronco adultas têm um papel nessa regeneração. Né? Quem quebra um osso, por exemplo, né? Esse osso, o médico não faz nada a não ser colocar o osso no lugar. O osso se recupera sozinho, não é assim? O nosso sistema imunológico, Deus já deixou tudo, a natureza de Deus já deixou tudo programado para nós nos regenerarmos. Para nós nos regenerarmos, né? Então, esse osso, por exemplo, que se recupera, são as células da medula óssea que fazem esse papel, que são as mesmas que também constantemente estão fazendo o nosso sangue. Né? São bilhões de células por dia sanguíneas que são formadas a partir de células-tronco da medula óssea. Então, essas mesmas células da medula óssea que vêm sendo usadas em experimentos de regeneração de tecidos, que são as células-tronco que funcionam. As células-tronco adultas. Adultas, as que são obtidas da própria pessoa, que então não tem problema de rejeição, né? Não tem nenhum problema ético. E não, né? Se matam outro ser humano. E não se matam outro ser humano para obter essas células. Então, essas adultas é que faz sentido serem usadas. A minha opinião particular, só se pensa em usar a célula embrionária porque elas dariam origem a um produto patenteável. Então, é uma questão econômica, porque cientificamente não se justifica. O laboratório, usando uma célula-tronco embrionária, ele pode patentear o que ele faz? Ele pode patentear o que ele faz e ele tem um produto para vender. Ao passo que, a partir da célula adulta, eu tenho que obter a de cada paciente para usar nesse próprio paciente. É um processo muito mais artesanal, que é muito melhor para o paciente, porque não tem problema de rejeição, e que não tem problemas éticos. Nós vemos aí novamente a questão econômica por trás, né? Isso é sempre um fato. E nesse ponto, doutora Lenise, a gente viu muito assim promessas com a célula-tronco embrionária, uma pessoa que está em cadeira de roda vai começar a andar, vai sair andando. Isso não seria uma forma de estar iludindo as pessoas? Sem dúvida alguma, e nós tivemos um problema muito sério, porque houve todo esse debate, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Supremo Tribunal Federal, a respeito do uso das células-tronco embrionárias, e eles levavam lá os cadeirantes, colocavam, né? Muitas pessoas depois entraram em depressão, né? Porque elas achavam que quando fosse aprovado, haveria uma perspectiva de, em breve, ter uma solução para o seu caso, né? E a realidade não era essa. Pelo que eu fiquei sabendo, acho que bilhões já foram gastos pela indústria e, na verdade, até grandes laboratórios, me parece que já desistiram do uso até das pesquisas. Já desistiram das pesquisas com células embrionárias, né? Por um lado, porque elas não têm dado resultado nenhum, né? Então, se colocou também como uma grande coisa da célula embrionária, que ela, a partir dela você pode fazer todo e qualquer tecido, né? Elas são totipotentes, né? Então, agora, digamos, nós também já buscamos um remédio que fosse a panaceia, que servisse para todas as doenças. E a gente sabe que isso não funciona, né? Então, eu tenho um remédio para cada assunto específico. Assim também, eu tenho uma célula-tronco adulta para cada tecido que precisa ser regenerado. Não é nada simples você pegar uma célula totalmente não diferenciada e fazer com que ela chegue lá para formar um neurônio ou para formar... No desenvolvimento natural, a gente ainda não sabe direito como que isso acontece. Como é que eu vou, em laboratório, desenvolver isso? O programa é muito elucidativo, nós vamos voltar no próximo bloco, vamos tratar mais sobre o tema. Fique conosco aqui na Evangelizar. Estamos de volta ao programa Sim a Vida. Você ajuda este e outros programas a se manterem no ar aqui na Evangelizar. Para fazer isso, você pode entrar em contato conosco, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Pode ligar também no 41, é o prefixo, 3221 6060. Nesse programa nós estamos falando sobre células-tronco.
Doutora Lenise Garcia, da Universidade de Brasília, está aqui conosco falando sobre isso. Doutora Lenise, uma colega sua da área disse o seguinte, a doutora Alice Teixeira: cientista que diz não saber quando inicia a vida humana está mentindo. No primeiro bloco nós vimos ali, e a senhora falou claramente, a ciência pode nos dizer quando que a vida humana se inicia? Sim, se nós olharmos os livros de embriologia, né, acadêmicos que são usados lá na universidade por toda a área de saúde, não tem nenhum deles que não comece com a concepção, né? Eu não tenho como não dizer que na fecundação, né, eu já tenho um novo ser humano ali que vai se desenvolver. Eu acho que falar mentira é uma palavra forte, né? Sem dúvida alguma há quem realmente te enganar. Ou então o que outras pessoas fazem é trazer conceitos que na verdade não são da área científica, né? Então vai dizer, não, mas eu estou entendendo por humano aquele que consegue se expressar, aquele que consegue... Só que aí eu jogo o humano para quando tem 1 ano de idade, 2 anos de idade, né? Quando que vai se tornar humano se não era humano desde o início? Né? Porque, na verdade, não tá pronto. Né? Se me permite, eu às vezes faço uma comparação que é um pouco chocante também, mas que eu acho muito elucidativa. Né? Porque nós temos embriões de animais que são congelados também, exatamente no blastocista, essa mesma faixa. Né? Então, pecuaristas blastocista é aquela fase que a gente viu no vídeo. É aquela fase que a gente viu no vídeo que está prontinho para ser implantado. Tá. Né? Então, embriões de boi congelados nesse estágio, os pecuaristas compram. Né? Eu entro no site na internet, um boi desses pode custar $1.400. Esse embrião congelado, porque ele está comprando um boi. Ele sabe que é um boi, ele sabe de que raça que é esse boi, ele sabe quantos quilos de carne esse boi vai dar. E por isso ele paga $1.400 para comprar esse embrião. Agora, o humano, eu vou dizer que eu não sei se é humano e que ele pode ser descartado. Me parece que tem aí também um pouco um argumento, alguma coisa assim. Tá, pode ser humano, mas é só um início, tem alguns bolinhos de célula e não é uma pessoa totalmente desenvolvida ainda, por isso poderia ser descartada. Exatamente, o argumento vai nessa linha. Agora, aquilo que eu dizia, formados por... Né, é um bolinho de células e eu sou um bolão de células. E se a gente for né? entrar por esse argumento, então... de repente a pessoa que está ocupando a cama na UTI de um hospital e não se tem perspectiva de melhoras, pode ser eliminada para dar lugar para aquela cama para uma outra pessoa? Para uma outra pessoa. Quando eu começo a fazer distinção da vida humana, né, que vida que vale mais do que a outra, né, a gente vai contra, inclusive, o princípio da nossa Constituição, que dá, né, como igual para todos o direito à vida. Né? Então, o direito à minha vida e da vida do outro. É muito fácil dispor da vida do outro. Né? Nós entramos aqui naquela questão da dignidade humana. Da dignidade humana, exatamente. Quer dizer, ou eu valorizo toda e qualquer vida humana, ou eu vou abrir brechas que daqui a pouco eu estou fazendo distinções e estou eliminando vidas. E está eliminando vidas, isso é muito sério. E por falar em eliminar em vidas, a questão das células-troncos é uma questão relativamente recente, né? Quando que a ciência começou a lidar com células humanas, é questão de um pouco mais de uma década? Foi na verdade assim, na década de 80, de 1980, que começou a reprodução assistida. Né? Então, a partir daí, eu tenho a disponibilidade do embrião fora do útero da mãe. Né? E a partir disso começa toda uma complexidade, né? Inclusive com relação aos ditos excedentes, né? Porque se faz a fecundação de vários embriões, alguns são implantados no útero e outros são congelados. E esses congelados, muitas vezes, eles deixam de interessar aquele casal que os produziu, porque, por exemplo, já tiveram um filho. Né? E então, exatamente esses é que surge aí toda a problemática. O que eu faço com esses embriões congelados que estão por aí? Porque quando um casal quer ter filhos e ele recorre à questão de reprodução in vitro, não se produz somente um embrião ou 2 embriões, produzem mais do que isso. E aqueles sobram. Exatamente. Em geral, se produz mais. Há países em que isso é proibido, né? Que só pode produzir os que vão ser implantados imediatamente. Mas, geralmente, até porque a técnica falha muito, a proporção de sucesso é pequena, né? Então, se fazem mais embriões, né, que são, então, congelados. A mulher toma um remédio primeiro para superovular, para produzir vários óvulos ao mesmo tempo, e todos eles são fecundados e são congelados. E aí fica esse drama dos embriões humanos congelados. Eu conheço um cientista que diz que o século XX teve os campos de concentração
e que o século XXI tem freezers de concentração. Né? Porque o que fazer com essas vidas humanas que estão ali? Eu vi que, por exemplo, no dia 1º de agosto de 1996, a Inglaterra destruiu 96, nós estamos falando aqui de 96. A Inglaterra lá, há tantos anos atrás, destruiu mais de 3.000 embriões humanos. A perspectiva aqui é muito dura, porque essas destruições em massa de seres humanos podem acontecer no Brasil e em outros lugares também. Acontecem, com certeza, e agora a notícia é de 96 porque isso parou de ser notícia. Ah, tá. Né? Então, e já ninguém comenta, mas vão sendo. E até se usa o fato de que vão ser descartados para dizer, então, por que não usar na pesquisa? Né? Mas aí eu estou colocando uma indignidade em cima da outra. Né? Então, eu já lesei essa dignidade ao congelar e vou lesar mais ainda essa dignidade ao utilizar como se fosse um cobaia. A gente vê aqui, que, mais uma vez, que abrindo uma porta, nós vamos cada vez mais gerando novos problemas. Uma vez que nós permitimos a criação desses embriões, e aí depois você vai congelar e depois vai fazer o que com eles, vai descartar, é problema em cima de problema. Exatamente. Quando o ser humano ele brinca um pouco de ser cientista no sentido de dominar a vida, né? A gente percebe essa gravidade. O assunto é muito importante, nós vamos continuar no próximo bloco aqui, Sim a Vida, com a doutora Lenise Garcia. Programa Sim a Vida, aqui na TV Evangelizar, uma parceria com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada, e você pode ajudar essa obra a manter esse programa no ar também. Para saber como, www.padrereginaldomanzotti.org.br ou 41 3221 6060. Nesse programa nós estamos falando sobre células-tronco. Já foi esclarecido pela doutora Lenise a diferença, células-tronco embrionárias, adultas. Doutora Lenise, a gente fica diante de uma perspectiva de manipulação genética e manipulação embrionária do ser humano preocupante. Eu gostaria até de depois pedir o comentário da senhora. Eu tenho comigo aqui o jornal The New York Times, ele é recente, e em uma matéria falando sobre cientistas da China, diz o seguinte: cientistas de todo o mundo ficaram chocados em abril quando uma equipe liderada por um cientista chinês da Universidade de Sun Yat, no Cantão, publicou os resultados de uma experiência com a edição dos genes em embriões humanos. É uma técnica que já começa uma manipulação mesmo do ser humano. Sim, a gente tem um problema muito grande, porque até aí se diz, os cientistas ficaram chocados, só que daqui a pouco vão estar fazendo e a coisa, né, vai desenvolvendo. Por quê? Porque os cientistas, muitos cientistas, não estão aceitando que não seja a própria ciência a colocar limites. Né? Acham que aquilo que é tecnicamente possível, então pode ser feito. Né? Quando, na realidade, a ética é que tem que limitar o trabalho do cientista como limita qualquer outra atividade da vida humana. Né? Não é o fato de que algo tecnicamente se tornou possível e que traga uma perspectiva talvez interessante de desenvolvimento que eu posso fazer. Né? Então, dentro da comunidade científica, esse balanço aí entre a questão da técnica, o limite, a maioria dos cientistas estão pesando para isso? Ou seja, se tecnicamente é possível, então deveríamos fazer? Ou como que a senhora vê isso? Muita gente tem essa mentalidade, né? E coloca... É claro que também há os que priorizam a questão da ética, né? E vem uma necessidade exatamente de ter o limite ético, né? Mas muitos não, muitos vão dizer que quem coloca uma questão ética está limitando o desenvolvimento da ciência, está sendo fundamentalista, está indo contra. E quando a realidade não é essa, porque todos os atos humanos, desde que o homem se tornou capaz de pegar uma pedra e bater na cabeça do outro, ele era tecnicamente capaz de fazer isso, né? E nem por isso era lícito. Verdade. Né? Então, eu tenho que ter, né, sempre o olhar ético. A bioética, na verdade, nasceu por causa disso, né? Por causa do desenvolvimento da ciência
e de que, de repente, você era capaz de fazer coisas, como é capaz de destruir o meio ambiente, como é capaz... Né? Então, eu tenho que ter o olhar ético para saber até que ponto eu posso ir. Né? E quando lida com o ser humano, muito mais. E o fato de uma notícia como essa, de uma manipulação do ser humano ter se iniciado na China, ou seja, uma outra cultura, deve estar ligado ao fato de que, enquanto no Ocidente nós temos uma base ética cristã, que realmente traz esse limite, né, do respeito à vida, da criação, os chineses já não vão ter tanto esse limite. Sem dúvida alguma. A gente tem aí um encontro de culturas também, né? E, na verdade, já houve várias tentativas internacionais, né, de colocar, de fazer essas discussões bioéticas de modo a tratar os assuntos de uma forma mais homogênea, mas é muito difícil que se chegue, né, realmente a consenso em alguns desses debates. E depois que se permitem determinadas coisas, né, então, de novo, né, coloca o limite até na lei, mas aí se ultrapassa esse limite, fala, nossa, isso foi um desenvolvimento científico, e aí vai se ampliando cada vez mais esse limite. Né? E de fato, nós estamos com um potencial técnico muito grande de mexer no ser humano. Né? Daqui a pouco os pais vão estar escolhendo, eu quero um filho de olhos azuis, de cabelo cacheado, né? E se não for nesse perfil, então não. Então vamos fabricar essa criança. Né? A seleção de embriões é algo que já se faz praticamente pelo mundo inteiro, com a justificativa de que tem uma doença genética na família, então vamos aqui. Mas são filhos que são produzidos, os pais não se dão conta disso. Que eles, não é um filho que eles não tiveram, é o filho que eles tiveram e que descartaram nos seus primeiros estágios de vida. Eu vi algumas pesquisas que em alguns países 90% das crianças detectadas com síndrome de Down, ainda no ventre materno, são abortadas. São abortadas. E o pior, né? Pior não, é até difícil dizer o que é pior aqui, né? Mas aqueles pais que resolvem levar a gestação e ter esse filho com Down, são depois olhados com preconceito. Em lugar de se ter políticas públicas de ajuda a essa criança, há um desprezo dessa criança porque foi uma incompetência daquela família, uma irresponsabilidade daquela família. A criança não é produtiva. A criança não é produtiva, então, quer dizer, é toda uma mentalidade realmente. Né? O Papa Francisco fala muito disso na Laudato Si, né? De uma forma não tão direta, quer dizer, mas dessa visão do ser humano como simplesmente alguém que está ali para ser útil, para produzir, né, que isso é uma visão distorcida da sociedade. Do ser humano. Mas a senhora é cientista e, ao mesmo tempo, a senhora também é grande defensora da vida, do valor da vida. Como que é isso para a senhora? Tem algum choque nisso ou não? Não tem choque de modo algum. Eu acho que, pelo contrário, quer dizer que a ciência só fundamenta, né, aquilo que... E no âmbito dos debates que eu tive a oportunidade de participar no Supremo Tribunal Federal, eu sempre falei a partir do referencial científico, né? Porque eu acho que é o referencial que realmente todos, né, estão ali abertos para aceitar. E como a gente falava, o início da vida humana não há como negar, né, que é na fecundação. E se eu não respeito essa vida desde o